não é fazer tudo que tu quer, mas é inclusive controlar o teu próprio comportamento. Então, tu ter escolha e a partir desta escolha você conseguir controlar a direção que você vai seguir, que realmente no longo prazo construa a vida que você quer viver e não ser refém das suas paixões. Eu julgo isso muito interessante. Exatamente por isso, as pessoas acham que ser livre é fazer o que se quer. E não é. Ser livre não é fazer o que se quer. Fazer o que se quer é ser uma... O que vocês não me pedem... como é que é o ditado? O que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo, não é? Mais ou menos assim. O Guilherme já me proibiu de eu falar ditados e eu sigo, né, cometendo a gafe de tentar falar e falar errado. Mas o tema de hoje é de uma indicação de vocês e é por isso que eu sempre digo, né? Comentem, porque para mim é bem importante ver qual é a demanda de vocês e conseguir trazer coisas que vocês também queiram e se interessem e que, se olhada pelo um respaldo científico, isso nos traz uma capacidade de melhorar muito nossos comportamentos e as nossas decisões, né? E eu julgo que esse é um tema interessantíssimo. Eu não sei como nós estamos no episódio número 159 e eu nunca tinha falado diretamente sobre este tema. E aí, o que aconteceu foi que alguém colocou, não lembro exatamente o nome da pessoa, colocou: nossa, Jéssica, fala sobre tal tema num episódio. E aí eu disse: nossa, como eu nunca falei sobre isso. Que assunto é este? Liberdade financeira. Muito se fala de alcançar liberdade financeira, né? Muito se fala dessa construção de uma vida com segurança e liberdade, que são os pilares básicos do bem-estar financeiro. Eu mesma cito várias vezes: você precisa buscar segurança e liberdade, segurança e liberdade. Mas o que é efetivamente esta segurança e esta liberdade? E aí, sobre segurança, reserva e tal, eu já fiz vários episódios, embora é um tema que nunca se esgota, né? Mas exclusivamente sobre liberdade eu nunca fiz. Então temos aqui um episódio sobre escassez. Temos aqui um episódio sobre liberdade, que é o contrário de escassez, né? E que vai nos guiar aí para essa construção do que seria construir esta vida com liberdade financeira. O que é ter liberdade financeira? E como que eu mensuro se eu tenho ou não liberdade financeira e o que eu precisaria fazer para alcançá-la, né? E aí o que aconteceu é que eu comecei a me debruçar sobre o tema, né? A avaliar o que nós temos de discussão a esse respeito, e o que seria um episódio se tornou 2. Então, este episódio, o 159, que é esse que nós estamos, e o 160 vão permear esse mesmo tópico, né? Começando hoje com a compreensão do que é liberdade, como que nós conseguimos saber se nós temos ou não esta liberdade, qual é o benefício que a busca, né, desta liberdade vai nos trazer. Então, como que nós poderíamos alcançar essa liberdade, para que no episódio seguinte nós possamos olhar para um tema que é a continuação disso, que é o estilo de vida que eu preciso construir para que eu efetivamente tenha liberdade, tá? Então nós vamos partir desse episódio focando mais na parte conceitual, entendendo o que é, avaliando se tu tem ou se tu não tem, e avaliando também quais são os pilares para a construção disso. E aí no episódio seguinte nós vamos ver qual seria o estilo de vida que vai te permitir isso. Eu estou bem entusiasmada. Volta e meia eu trago uns temas aqui que me entusiasmam muito, né? E aí as pessoas pegam e colocam nos comentários: nossa, Jéssica, é tão legal ver o teu entusiasmo. E eu realmente me entusiasmo, sabe? Eu começo a estudar. Eu passei bastante tempo estudando o tema, revisitando a literatura sobre o tema para trazer essas discussões aqui para vocês. E eu realmente fico instigada, assim. Estudar é uma coisa que me instiga, sabe? Me dá vida. Não é só uma questão de
cérebro, né? De alimentar o cérebro. Mas estudar me dá vida. E quando eu vejo que o que eu estudo e o que eu compartilho pode agregar na vida do outro, gerar um impacto positivo, melhorar efetivamente, né, a construção da liberdade, por exemplo, isso é muito significativo para mim. Então, eu realmente me animo com os temas como este. Enfim, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio número 159 do podcast Mais que Finanças, o podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais, estudo o tema há mais de 15 anos. Mais de 15 anos não, né? 15 anos esse ano, eu comecei a estudar o tema em 2010, tenho artigo publicado já desde 2011, então quem vos fala que não é uma pessoa que fez um cursinho de fim de semana ou que estudou qualquer coisinha e tá aqui falando. Eu gosto de, por vezes, deixar isso frisado, porque na internet tem tanta coisa superficial, tem tantas pessoas se pregando, né, e se posicionando como um especialista de determinado tema, e que por vezes não tem uma bagagem que nós possamos realmente olhar e dizer assim, não, essa pessoa é especialista nesse tema. E eu julgo que não é a questão da titulação, não é a questão de status em relação a essa questão de titulação. Eu acho que isso pouco importa, mas eu acho que 15 anos de estudo, muito estudo, para além da titulação, isso sim torna relevante, né, o meu olhar sobre esse conhecimento. Eu, por vezes, fico assim, nossa, não vou falar sobre essas coisas, né, não ressalto isso de uma forma muito incisiva, mas aí tem o especialista de final de semana que se posiciona realmente como um especialista, e aí eu fico com um dedo de fazer, né? Então eu acho que por vezes eu tenho que aprender a me vender um pouco mais nesse sentido também. Enfim, vamos aprender sobre liberdade financeira, né? Agora, começando efetivamente. Para discutir esse tema, a primeira coisa que nós temos que entender é que há diversas vertentes que buscam compreender o que é liberdade, né? O que é ter uma vida livre e, do ponto de vista financeiro, o que seria isso? Então, se nós pudéssemos entender a parte teórica como um todo, nós poderíamos partir desde a filosofia, né? Olhando o que a filosofia diz sobre liberdade, os grandes filósofos, enfim. Mas eu gosto de ir para uma vertente mais científica, assim, né? E que nos dá um respaldo de uma longa teoria, que é a base da teoria do Albert Bandura. Eu já falei várias vezes do Albert Bandura aqui, e o Albert Bandura foi quem fez, por exemplo, a teoria relacionada à percepção de autoeficácia, e ele fez a teoria da aprendizagem social, publicada em 1977, e dentro dessa teoria ele abarca este tópico de liberdade. O que seria uma pessoa livre, né? Então, não que todas as discussões filosóficas não sejam importantes, eu acho relevante, muito relevante, né? Eu mesma sou uma ignorante filosoficamente e já coloquei isso como uma meta de vida, não ser tão ignorante filosoficamente. Acho que me falta respaldo em relação a essa vertente, porque isso também instiga pensamento crítico. Então eu quero me aprofundar um pouquinho mais nisso, não hoje, não neste período da minha vida, mas num período um pouquinho mais para frente. E eu tô dizendo isso porque o meu maior destaque para a teoria do Bandura não menospreza o que a filosofia discute, mas eu acho que nos dá algo mais palpável. E aí, o que é esse mais palpável que o Albert Bandura nos traz? Nessa discussão, né, da teoria da aprendizagem social, publicada em 1977, para ver que a discussão do tema ela é longa e extensa. Ele nos diz que, e eu trago ela porque eu realmente acho ela muito coerente, ele nos diz que liberdade nada mais é do que tu ter liberdade de escolha e habilidade de controle próprio, que se tu tem esses dois aspectos, tu tem o que ele chama de auto-influência. Então, tu fica menos sensível às
influências do contexto social e tu consegue ter esta clareza de liberdade de escolha e habilidade para que tu consiga controlar os teus impulsos na direção daquilo que efetivamente importa para ti. Então, a pessoa que conseguir, né, se debruçar dentre essas duas coisas, ter liberdade de escolha e ter habilidade de controlar o próprio comportamento, ela seria uma pessoa mais livre. E por que eu concordo muito com essa conceituação? Porque se nós formos pensar assim, o que é livre, né? E eu sempre fico pensando, a liberdade, ela tá muito com essa coisa no imaginário das pessoas, com simplesmente fazer tudo o que se quer. E olha o que o Albert Bandura diz, não é fazer tudo o que tu quer, mas é inclusive controlar o teu próprio comportamento. Então, tu ter escolha e a partir desta escolha você conseguir controlar a direção que você vai seguir, que realmente no longo prazo construa a vida que você quer viver, né? E não ser refém das suas paixões. Então, eu julgo isso muito interessante. Exatamente por isso, as pessoas acham que ser livre é fazer o que se quer, e não é. Ser livre não é fazer o que se quer. Fazer o que se quer é ser uma criança mimada que faz tudo o que quer. Isso é imaturidade. Um adulto maduro e livre, ele não faz tudo aquilo que ele quer. Porque ele entende que os desejos dele momentâneo, né, o hedonismo, esse prazer pelo prazer, pode, na verdade, afastar ele daquilo que ele efetivamente quer como vida, como qualidade de vida. Então, ser livre não é fazer tudo o que se quer. Mas ser livre é ter a escolha. E eu julgo que isso é muito interessante. Eu sempre busquei isso. E eu lembro muito de quando eu dançava. E o contexto artístico, né? E para quem não sabe, quem chegou aqui e que talvez não tenha visto esse episódio, em que eu menciono um pouco sobre esses aspectos de como que era a minha vida na adolescência ali, né? O que eram meus hobbies. Eu dançava jazz, dançava street. E eu dancei durante muitos anos. Eu parei perto dos 20 ali. Então, comecei bem cedo. E eu dançava e ia para congresso. Congresso não, né? Congresso é acadêmico. Eu ia para festivais e nós competíamos. Embora não estivéssemos muito longe de ser um grupo profissional, nós treinávamos bastante e íamos nessas competições. Então, nós tínhamos uma carga de ensaio bem significativa, assim. Toda semana, todos os finais de semana, era bem significativa a carga de exercício que nós fazíamos. E aí, só que dentro desse meio artístico, uma coisa que é muito comum, tem um cabelo aqui que tá me coçando. Sabe quando fica um cabelo assim, que tu não sabe cadê o cabelo? E aí fica coçando. Ah, meu Deus, tira o cabelo. Pronto, resolvido o cabelo. Tava aqui. A grande questão nessa construção do meio artístico, né, é que existe muito uma crença de que dinheiro nunca vai ser uma possibilidade, viver, né, com liberdade de escolha, isso é uma grande utopia. E aí discutia-se muito sobre essas questões quando eu dançava, né, no grupo em que eu dançava, que eu dizia que eu não queria contar dinheiro e que eu ia construir a minha vida de forma que eu não ia contar dinheiro. E a discussão era por causa de ônibus, né? Ah, tu vai andar de ônibus, não vai andar de ônibus? Eu disse, não, Deus me livre andar de ônibus a vida toda. Eu não quero andar de ônibus a vida inteira. Eu vou trabalhar para não precisar contar dinheiro. E eu dizia isso sem muita consciência, né? Eu devia ter, sei lá, 12 anos. Sem muita consciência ali de qual era a crença central que existia dentro daquela discussão. Mas para mim isso era muito claro. Eu não queria passar a vida inteira andando de ônibus e eu não queria ficar contando dinheiro para andar de ônibus. Porque essa era a questão, né? Tinha que andar de ônibus e ainda contar dinheiro para andar de ônibus. E eu dizia, gente, isso não é vida, né? Isso não é dignidade, isso não é liberdade. E eu era muito criticada.
Eu era vista como a pessoa que sobrevalorizava a importância do dinheiro. Então, no meio artístico tem muito sobre isso. Só que a grande questão aí, né, é que uma pessoa que olha para sua vida e que ela diz: a minha vida possível e a minha vida normal, né, é a vida que eu preciso contar dinheiro para andar de ônibus, essa pessoa nunca vai ser livre. Entende? Essa pessoa ela nunca vai ser livre e ela tá aceitando não ser livre. E isso para mim nunca foi uma opção. E aí tu pode estar pensando assim: nossa, Jéssica, mas essa é a minha condição hoje. Tudo bem. Todos nós temos fases, eu já tive essas fases. Agora, é isso que tu quer pra tua vida pra sempre? Contar dinheiro pra andar de ônibus? Ou qualquer outra coisa? É isso que tu quer pra tua vida sempre? Porque quando nós chegamos num patamar que isso não é mais relevante, tu consegue dar valor para outras coisas que realmente vão te fazer feliz. Então, quando as pessoas dizem assim: mas dinheiro não é tão importante. Só que se tu não tiver dinheiro e organização financeira, tu não consegue nem desfrutar do resto. Porque isso se torna um grande peso na tua vida. Então, se tu quer construir liberdade na tua vida, tu precisa cuidar do teu dinheiro. Caso contrário, tu nunca vai ser uma pessoa livre. E ser livre, reforço mais uma vez, nada tem a ver com atender todos os teus desejos. Mas é ter a oportunidade de fazer escolhas. Quer ver uma coisa bem prática que está hoje acontecendo na minha vida? E eu abro aqui várias questões, né? Eu fui para Santa Maria semana retrasada, passada, já nem sei mais. E aí uma amiga minha disse assim: é engraçado, né? Que as pessoas no geral falam um pouco sobre dinheiro. E tu, a gente mais sabe da tua vida financeira do que qualquer outra coisa, né? Porque ela estava mencionando que eu sempre digo que se eu for comprar uma casa é porque do ponto de vista financeiro isso fez muito significado, ficou estranho, né? Mas fez muito sentido do ponto de vista financeiro, porque não é um desejo meu, assim, nossa, eu preciso ter uma casa para dizer que essa casa é minha. Eu gosto muito de ter o meu dinheiro investido, meu patrimônio investido, né? Isso me dá mais segurança do que ter ele imobilizado. E isso é uma concepção minha, assim. Então, eu só comprarei algo imobilizado se eu colocar no papel, né? Coloco numa planilha e a planilha me mostrar que, assim, do ponto de vista financeiro, faz muito mais sentido ter aquilo ali imobilizado, porque senão eu tô perdendo dinheiro. Então, é uma questão muito mais prática do que uma questão emocional, né? Porque eu não tenho essa necessidade emocional. E ela estava dizendo a esse respeito. Então, eu compartilho realmente as coisas que acontecem, né? Eu não fico construindo uma história que não existe ou querendo aparentar ou desaparentar algo que não seja real. E aí, dentro disso, né, trazendo um exemplo sobre essa questão de liberdade de escolha, eu sempre quis morar numa casa. Isso é um desejo nosso muito significativo, assim. Eu quero ter os meus filhos numa casa. Por N questões, né? Eu fui criada no meio do campo e para mim isso é uma coisa valorosa. E aqui em Floripa, o estilo de casa que eu quero, e principalmente essa questão de que eu faço questão de ser num condomínio fechado por questão de segurança, eu sou meio neurótica com isso também, faz com que o valor que tenha que ser despendido para isso seja muito significativo. E hoje eu tenho condições de fazer isso, né? Eu e o Gui, nós temos condições de pagar um aluguel ou vir fazer uma aquisição de uma casa e tal. Por que eu ainda não fiz? Por que eu ainda não moro numa casa e ainda moro num apartamento? Exatamente pela liberdade de escolha. Porque hoje eu ainda olho para os meus investimentos e escolho por eles. Eu olho e penso assim, entre morar hoje numa casa e seguir aportando mais significativamente nos investimentos, eu opto
por esse segundo caminho. Então, eu não moro na casa hoje porque eu não posso. Eu não moro na casa hoje por uma escolha, né? Eu escolho pelos meus investimentos. Eu escolho pelo aumento do meu patrimônio, porque no momento que eu vou para uma casa, o meu custo de vida aumenta muito, né? Muito mesmo, assim, mais que dobra. Então, eu pondero isso e vou adiando a casa, né? Que vai acontecer, em algum momento vai acontecer, mas eu ainda tô nessa fase priorizando. Isso é ser livre, sabe? E essa liberdade eu não conquistei hoje. Essa liberdade eu construí. É que nem confiança. As pessoas dizem assim, tu tem que confiar em mim. Eu olho e digo, eu não tenho que confiar em ti. Porque confiança não se compra. Confiança não se vende. Confiança se conquista. Então, eu só vou confiar em ti se você conquistar a minha confiança. Liberdade funciona da mesma forma. Liberdade não se ganha, liberdade não se compra, liberdade se conquista com consistência comportamental. Então, se tu queres ter uma vida com liberdade financeira, tendo escolha e conseguindo controlar o teu próprio comportamento, tu vai precisar conquistar isso diariamente. E isso passa por abrir mão de prazeres imediatos. Depois nós vamos chegar mais nisso. No próximo episódio nós vamos discutir mais isso. Mas só concatenando o conceito de liberdade, é exatamente essa construção. É eu ter liberdade de escolha e, sinceramente, isso dá um conforto emocional absurdo. Absurdo. E eu digo isso hoje tendo passado por não ter isso. E tendo vivido num ambiente em que isso era uma utopia. E aí hoje, ao conquistar isso, nossa, assim, sabe, é uma paz, é um conforto emocional que é indescritível, melhor dizendo. E que eu gostaria que todo mundo pudesse desfrutar disso. E não é uma coisa inalcançável. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo episódio. Mas seguindo, então o conceito vem muito do Albert Bandura e também vem da construção do bem-estar financeiro, né? Um dos pilares do bem-estar financeiro é justamente a liberdade, que é você estar vivendo uma vida a qual você consegue perceber que você aproveita a vida. O conceito de liberdade dentro da teoria de bem-estar financeiro, ele vai partir dessa pressuposição. É livre aquele indivíduo que consegue perceber que está aproveitando a vida. E este aproveitar a vida é uma parte completamente subjetiva, porque o que é aproveitar a vida para mim pode ser completamente diferente do que é aproveitar a vida para o outro. Então, este aproveitar a vida, ele é subjetivo, né? E aí, ele, dentro da teoria do Albert Bandura, vai estar muito relacionado com essa questão de liberdade de escolha. Eu poder escolher o que para mim é aproveitar a vida. Então, se eu consigo fazer estas escolhas, eu tenho liberdade. E aí a gente entra na escala, né, de liberdade financeira, porque até aqui a gente entende o conceito geral, mas aí a gente pensa, será que eu sou uma pessoa livre financeiramente? E essa foi uma pergunta que a minha orientadora de mestrado se fez, né, junto com um grupo de pesquisa dela. E publicaram um artigo, eu vou comentar 2 artigos dela, que foi o artigo da escala de validação de liberdade financeira e também o artigo que depois ela faz relacionando a liberdade financeira com a alfabetização financeira, que é o que a gente vai ver logo depois que eu explicar a escala. Eles fizeram, ela junto com um grupo, né, e só para que vocês entendam, foi feita, essa pesquisa é brasileira, feita no Brasil, feita com brasileiros e publicada no exterior, numa revista de comportamento financeiro, mas ela foi feita no Brasil. Várias vezes me perguntam, né? No Brasil não temos pesquisas e tal. Esse é um exemplo claro de uma pesquisa desenvolvida no Brasil. E a Kelmara, que é a professora que conduziu, né, esse projeto, ela conhece muito de estatística e de validação de escalas. Não sei se depois se ela chegou
a se formar em estatística, eu acredito que sim. Mas quando eu estava fazendo meu mestrado, ela estava cursando a faculdade de estatística. Então, para dar ainda mais respaldo nessa construção, né, de pesquisas que realmente sejam tecnicamente também corretas do ponto de vista estatístico e tenha tudo isso bem embasado. E aí, uma das coisas que ela tem feito com bastante frequência é validar escalas, que é validar questionários, que aí a gente consegue entender se eu tenho ou não essa liberdade financeira. E aí uma crítica que ela faz, né, junto com os outros autores dentro do artigo, é dizer assim, olha, esse é um tema que é muito falado, né, do ponto de vista mais senso comum, digamos assim, não tem essa palavra no artigo, mas didaticamente explicando. Então, no senso comum se fala muito sobre liberdade financeira, liberdade financeira, liberdade financeira, mas do ponto de vista científico, essas discussões ficam muito mais na via filosófica e nós não conseguimos ter estudos empíricos que realmente nos deem um direcionamento sobre o que é esta liberdade e se eu tenho ou não tenho essa liberdade para que nós possamos mensurar, né, nosso nível de liberdade financeira. E aí o objetivo do estudo foi justamente esse, construir uma escala que pudesse nos dar essa compreensão, tá? Eu já entendi os conceitos bases vindo dessa seara filosófica, do Albert Bandura, do conceito de bem-estar financeiro, mas agora vamos ver uma escala. Então, eles fazem todo um protocolo de validação de escala, começando com uma pesquisa mais em profundidade, depois construção dos indicadores, e aí sim a validação da escala. E aí a escala validada é uma escala de 9 itens. Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, validação da escala nada mais é do que tu construir um questionário que realmente possa mensurar liberdade financeira. Então, se tu responde a essas perguntas, nós conseguimos entender se você tem liberdade financeira ou não. Então, pegue papel e caneta e agora vamos descobrir se você é ou não uma pessoa livre financeiramente. A escala é de 1, nunca, a 5, sempre. Então, você vai responder de 1 a 5, sendo que 1 é nunca, 2 é raramente, 3 às vezes, 4 muitas vezes e 5 sempre. Como que vai funcionar? Eu vou falar a pergunta e você vai colocar nessa escala de 1 a 5, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o meu aqui também, peraí. Para eu ver quanto que vai dar. Eu precisava fazer por uma calculadora daí também, né? E aí você faça na sua calculadora aí também. Atividade prática. Isso não é um podcast, gente. Isso é uma aula. Valorizem. Porque, olha, eu me dedico muito para construir. e não é um conteúdo que nós possamos ter acesso tão facilitado aí pelas redes sociais, né? Então, vamos lá. Meus recursos são suficientes para o meu estilo de vida? Então, assim, o dinheiro que tu tem hoje, ele é suficiente para o teu estilo de vida? 1, nunca. 2, raramente. 3, às vezes. 4, muitas vezes. 5, sempre. Vai respondendo que eu vou respondendo aqui também e depois eu digo qual deu o meu resultado. 2, sou capaz de cobrir as despesas de uma viagem de férias? De 1 a 5. Tenho dinheiro suficiente para investir no meu lazer? E aí não significa necessariamente que tu invista, mas que tu tenha dinheiro suficiente para isso. 4. Minha situação financeira me permite ter uma vida confortável? 5. Sinto-me financeiramente seguro? 6. Minha situação financeira me permite ter as coisas que gosto? 7. Minhas finanças me permitem aproveitar a vida? 8. Eu alcanço as metas financeiras que eu estabeleço para mim mesmo? 9. Meu dinheiro é suficiente para satisfazer as necessidades diárias? Agora, você vai pegar e vai fazer a média de todas as tuas questões, ou seja, você vai somar todas as tuas respostas, vai dividir por 9 e vai chegar na média. A minha média deu 4,88. 4,88.
ou seja, eu tenho uma liberdade financeira hoje bem significativa. Jéssica, a minha deu 1. O que eu faço? Mais diretamente o que fazer a gente vai seguir um pouquinho mais pra frente. Mas o resultado deu o seguinte, né? Se o teu deu 1 a 1,99, você tem muito baixa liberdade financeira. Se você deu 2 a 2,99, tu tem baixa liberdade. Se deu 3 a 3,99, tu tem alta liberdade financeira. Se deu mais que 4, tu tem muito alta liberdade financeira. Então, que foi aqui o meu resultado, né? E aí uma coisa que é interessante nós percebermos, Pituca latindo para um trator. Pituzinha, não. Uma coisa que é muito interessante nós percebermos é que verifica o que abarca, né, essas questões. Essas 9 questões, elas vão ter relação com férias, com alcançar metas, com estilo de vida confortável e compatível com o que tu gosta, com atender às tuas necessidades, com desfrutar da vida, com adquirir o que gosta, com segurança financeira e lazer. Então, tu viu que um dos aspectos, por exemplo, de liberdade é ter sensação de segurança? E para ter segurança tem que ter controle? E para que tu consiga também construir uma vida que tu atenda o teu estilo de vida, tu também tem que ter controle? Então percebe que ser livre não é fazer tudo o que se quer, mas é ter uma sensação de que tudo está no seu lugar. E que tu consegue viver a vida coerente com o que tu gostaria, fazer as coisas de lazer que tu gostaria, sem perder a sua segurança. E eu trago isso porque para mim isso é uma das coisas mais importantes. Por vezes a pessoa ela busca liberdade, mas ela não constrói segurança. Então ela primeiro quer viver livre. E aí ao querer viver livre, ela se aprisiona. Então nunca inverta essa ordem. Primeiro construa segurança financeira para depois construir liberdade. E a tua liberdade, mais uma vez, não é fazer tudo aquilo que tu quer, mas é tu ter a disponibilidade de fazer, como diz as perguntas, né? Eu teria como bancar uma viagem? Sim, não necessariamente eu vou fazer essa viagem. Eu teria como bancar o meu lazer? Sim, não necessariamente que eu fique bancando o meu lazer. Eu consigo manter o meu estilo de vida? Sim. Então, percebe que ela está muito mais relacionada com essa construção de ter a liberdade de fazer aquilo do que efetivamente fazer aquilo, né? Então, liberdade não significa comportamento, significa percepção de liberdade frente à tua condição. Que é o oposto, não o direto oposto, né? Mas que pessoas que têm escassez financeira, por exemplo, não têm liberdade. Por quê? Ela está sempre com aquela sensação de que está faltando algo, né? Aquela sensação de que eu não estou tendo o suficiente para atender às minhas necessidades. Portanto, eu não sou livre, porque ser livre representa eu ter disponibilidade de atender às minhas necessidades, que é uma das questões que foram abarcadas aqui dentro do questionário. Então, é interessante você analisar essas variáveis, né, na tua vida e o que efetivamente está aí te gerando uma menor capacidade de ser livre financeiramente. E aí, inclusive, nesse estudo, eles fazem algumas comparações sobre variáveis, né? Quem é que é mais... quais são os perfis que têm uma maior liberdade financeira? E aí as conclusões são que homens têm uma maior liberdade financeira que mulheres, que pessoas a partir de 63 anos têm mais liberdade que os jovens, que as pessoas brancas têm mais liberdades que pardas e pretas e que pessoas que têm maior renda têm mais liberdade também. Então, olha que interessante, né? Vai se construindo um perfil. E aí, sempre vem uma crítica em relação a isso, assim, por que os homens têm mais liberdade? E aí, isso teria uma outra grande discussão, mas que não caberia aqui no nosso episódio hoje. Mas é que, assim, falando de uma forma muito rápida, né? Por vezes é, inclusive, a percepção da mulher em relação à necessidade de segurança que é muito maior que o homem, né? Então, por vezes, até não é do ponto de vista prático, mas do ponto de vista subjetivo, a mulher,
ela pode até ter liberdade, mas ela ainda acha que não tem, porque ela precisa mais de segurança do que o homem, e o homem é menos apegado a essas coisas. Pode ser uma justificativa, mas teria que debruçar-se muito mais. E a idade está muito relacionada com ciclo de vida, né? As pessoas muito jovens, elas vão perceber uma vida livre de forma diferente de uma pessoa com 63 anos. E por vezes, isso vai ser inclusive prejudicial, porque a pessoa de jovem, ela vai achar que ela precisa muito para ser livre. Quando, na verdade, quando ela chega nos 63 anos, ela percebe que, olha só, eu estava esperando uma condição perfeita na minha cabeça para que eu pudesse me sentir livre, e quando, na verdade, aquilo que eu esperava ser liberdade não é. Então, reflexões. E sobre a renda, né, o que é interessante perceber é que é óbvio, né, que quanto maior a renda, maior a percepção de liberdade. Só que daí com um adendo importante, né? Esta maior renda também tem que vir atrelada a uma maior folga financeira para que efetivamente tu consiga ter este senso de liberdade. Porque de nada adianta eu ter uma grande renda e uma percepção de folga pequena. Ou seja, viver no orçamento estourado, sabe? Porque se eu vivo no orçamento estourado, eu não tenho recurso suficiente para o meu estilo de vida, porque eu acho que o meu estilo de vida tinha que ser mais do que é. Eu não tenho disponibilidade para um lazer. Eu não tenho disponibilidade e não me sinto seguro, porque eu estou inseguro. Então, sempre quando nós pensamos em construção de liberdade, nós temos que pensar que eu tenho que aumentar a renda e eu tenho que aumentar a folga. Se eu não fizer isso, não vai aumentar minha liberdade. E aí nós entramos para o outro tópico, né? Então nós já entendemos o conceito de liberdade financeira, muito ligada com essa questão de liberdade de escolha, essa questão de conseguir controlar seus comportamentos para construir realmente essa autonomia, né? E poder escolher a vida que faz sentido para ti. Nós já falamos sobre a escala de liberdade financeira para que tu consiga mensurar se tu é ou não livre financeiramente. E aí agora a gente pensa, ok, e por onde começar para construir essa liberdade? E aí foi um outro estudo publicado também pelo grupo da professora Kelmara. Os 2 artigos estão referenciados aqui embaixo na descrição. Que ela foi testar assim, será que a alfabetização financeira é algo que facilita o alcance da liberdade? Lembrando que a alfabetização financeira está pautado em atitude, comportamento e conhecimento, que não basta só conhecimento. E aí ela vai fazer a pesquisa para entender se isso realmente tem significado. E o resultado é muito interessante. Fazem uma pesquisa também grande, se eu não me engano é mais de 2.000 pessoas entrevistadas, e avaliam essas variáveis, né? Alfabetização financeira e liberdade financeira. E a primeira coisa relevante disso é a comprovação, não é nem comprovação, é a confirmação de que a variável que menos importa na hora de ter alfabetização financeira é o conhecimento. A variável que tem um impacto maior na alfabetização financeira é o comportamento, ou seja, é o que tu efetivamente faz. Porque não adianta tu saber que juros compostos são interessantes para aumentar teu patrimônio. Então tu olha e diz assim, no longo tempo, investir meu dinheiro a juros compostos vai ser benéfico, porque vai fazer meu dinheiro crescer. É como colocar adubo no dinheiro. Juro composto é um adubo por dinheiro. Tá, eu sei disso. Mas eu realmente estou investindo meu dinheiro? Para eu ter o benefício desse adubo? Não, não estou investindo. Então, de nada adianta tu saber que juro composto vai ser legal pro teu dinheiro. E é pior ainda se tu souber disso e ainda tem dívida de consumo. Eu tenho uma dívida para comprar meu carro. Então, ao invés de se beneficiar dos juros compostos, na verdade, tu está se prejudicando. Porque ele está comendo a tua liberdade. Então, esse estudo, ele confirma isso, né? Só para que vocês tenham uma ideia, em estatística a gente sempre vai analisar carga fatorial, né? Que é o quanto, entre aspas, o peso daquela variável, ela realmente vai construir a outra. Então, em termos de desenho, eu tenho a alfabetização financeira e eu tenho as 3 aqui compondo a alfabetização financeira.
Qual delas tem maior peso para formar a alfabetização financeira? E aí os números das cargas fatoriais são o seguinte: o comportamento financeiro tem uma carga fatorial de 0,9 sobre a alfabetização. A atitude financeira, que são as nossas crenças financeiras, a nossa percepção sobre o dinheiro, ela tem uma carga fatorial de 0,5 sobre a alfabetização financeira. E o conhecimento tem uma carga de 0,39, quase 0,4, né? Mas percebe que é o menor? Então, assim, nada adianta tu ter conhecimento se tu não tem atitude e o comportamento adequado. E aí, o que eles conseguem provar no estudo é que essa construção de ter comportamento, de ter atitude, de ter conhecimento, construindo a alfabetização, que isso aumenta a liberdade financeira. Então, pessoas que se comportam de forma adequada com o seu dinheiro compram a sua liberdade financeira. E as duas variáveis que se mostraram com maior relevância nessa construção foi ter uma reserva financeira e conseguir guardar parte do seu dinheiro, parte da sua renda todo mês. Não é eu saber que é importante guardar. É eu efetivamente conseguir guardar. Se eu efetivamente consigo guardar parte da minha renda todo mês e tenho uma reserva financeira, isso tem um impacto ainda maior sobre a alfabetização e ainda maior sobre a liberdade financeira. Então, olha que interessantíssimo. Aquela utopia de que ser livre é fazer tudo o que se quer, é gastar todo o dinheiro com o que se quer, não pensar no dia do amanhã, viver apenas o hoje. Quem está buscando liberdade nessa forma, na verdade, está conquistando a sua própria prisão. Liberdade financeira está diretamente atrelada com o comportamento de ter reserva e guardar parte da sua renda todo mês. Além disso, olhando para a atitude, ter uma baixa percepção de que você deve apenas viver o hoje e deixar o amanhã acontecer. Essa é a variável da atitude que mais tem força de impacto. Então, quanto menor a pessoa pontua nessa pergunta, né, porque é uma pergunta invertida, viver o hoje e deixar o amanhã acontecer. Quanto menor é a resposta dessa pessoa, ou seja, significa que ela não concorda com esta afirmação, melhor. Percebe que o que te vendem por aí de que é ser livre, na verdade pode estar te aprisionando? Sabe essas coisas que mostram no Instagram de, olha, viver livre é poder comprar o carro que se quiser, é poder fazer o que quiser toda hora, é não pensar nunca no dinheiro, é viver o dia de hoje. Isso não é a verdadeira liberdade. Quanto mais tu nutrir isso, menos livre tu vai ser. E essas variáveis nos confirmam fortemente isso. Fortemente. Você não pode pensar que tem que viver o hoje e que o amanhã vai acontecer de qualquer forma. Você não pode deixar de ter reserva. Você não pode deixar de guardar dinheiro todos os meses. Se você incorrer nesses erros, você está te aprisionando ao invés de conquistar a tua liberdade financeira. Então, reflita sobre isso. Volte às perguntas. Responda novamente as perguntas. Vê onde tem o gargalo. E percebe que talvez a sua concepção de liberdade até hoje, ela estava distorcida. Nós precisamos passar por este processo de mudança de crença do que é a liberdade, para que nós consigamos efetivamente conquistar a liberdade. E para isso a gente precisa fazer uma mudança de estilo de vida. E aí, isso é o tema do episódio seguinte. Por quê? Porque senão nós íamos passar 2 horas aqui. Então, no episódio seguinte, nós vamos
falar muito sobre isso. Que estilo de vida eu devo ter para que eu possa conquistar a minha liberdade financeira, não incorrendo na ilusão que me apresentam por aí, que na verdade, ao invés de fazer com que eu conquiste a minha liberdade, corrói ela. Espero de verdade que esse podcast tenha te trazido boas reflexões. Eu particularmente gostei muito, gostei de verdade. É um tema que eu acho muito relevante para construir uma vida que vale a pena ser vivida, sabe? E que, por vezes, as pessoas ficam só vendendo ilusões. E aí, a venda dessa ilusão, ao invés de construir liberdade, na verdade, acaba com a possibilidade da pessoa ser livre. E ser livre não é uma utopia. Pode ser e atingido por qualquer pessoa. Mas para isso nós precisamos mudar um pouquinho nosso estilo de vida. Então, espero que tenha gostado. Se esse podcast te ajudou, se tu gostou, se trouxe boas reflexões, compartilha com outras pessoas, né? Nós precisamos fazer com que um conteúdo de valor que realmente vai gerar um impacto na vida de pessoas atinja um maior número de pessoas. Eu não me submeto a fazer coisas que viralizariam, então eu preciso da ajuda de vocês para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então compartilha no teu Instagram, compartilha no teu YouTube, compartilha nos grupos de WhatsApp. Isso vai ajudar muito. E não esquece que nós estamos já chegando perto, né, do lançamento da 3ª turma da formação em finanças comportamentais. Então, se você quiser conhecer ainda mais profundo sobre comportamento financeiro, se entender, conseguir fazer uma autoanálise dos teus padrões de comportamento, nós temos lá mais de 30 ferramentas para que, tipo essa de análise de liberdade financeira, para que você possa fazer essa autoavaliação e você possa construir o seu planejamento aderente à sua realidade, um plano de ação para construir uma vida que vale a pena ser vivida. Não deixe de colocar o seu nome aqui no primeiro link da descrição, que você já vai estar pré-inscrito na formação que abre no dia 7/9, tá? É a nossa 3ª turma e antes disso eu também vou fazer o workshop de traços de personalidade, vai ser bem legal. Então, se quiseres, é só deixar o teu nome também na lista da pré-formação que você vai ser informado sobre o workshop. Tá certo? Muito obrigada e até sexta-feira.